Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. E o seu nome é Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Boa noite, amados. Que privilégio tê-lo nesse ajuntamento solene, ajuntamento dos santos. O momento e o tempo pelo qual eu e você somos conduzidos pela palavra de Deus, pelo meio do Espírito Santo, a nos dobrarmos mais uma vez na sua boa, perfeita e agradável vontade. Isso aqui não é um evento drive-in, isso aqui é um ajuntamento solene da igreja, do corpo de Cristo. A igreja que antecede governador Moisés, a igreja que antecede coronavírus, a igreja que antecede governo Bolsonaro, a igreja que antecede a Constituição, a igreja que antecede o descobrimento do Brasil, a igreja que antecede o descobrimento da América, a igreja da Bíblia, da palavra de Deus, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Exaltado seja o nosso Deus. Bem-vindo a este ajuntamento. Bem-vindo a este momento de corpo, onde eu e você, 2 ou 3 reunidos em seu nome, clama pela sua presença e ele se manifesta de forma sobrenatural no meio de nós. Que nessa noite, em meus louvores, em meio ao coração contrito e quebrantado, na presença do Senhor, você possa prestar a Ele o culto que Ele merece, e que Ele tenha liberdade para falar no teu coração e te transformar completamente de dentro para fora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos em uma série onde temos falado a respeito dos clássicos da Bíblia, e temos tido o grande privilégio de recebermos os pastores dessa casa para pregar aqui nesse lugar. Eu confesso para você que eu não me lembro a última vez que eu fiquei tanto tempo sem pregar, tanto tempo sem compartilhar a palavra de Deus, e o motivo pelo qual isso aconteceu alegra muito o meu coração, porque o Senhor tem trazido unidade, o Senhor tem trazido um só caminhar, o Senhor tem trazido um só coração no meio de nós, e nós então temos podido fazer dessa forma, e o Senhor tem se alegrado de tudo isso que tem acontecido, e eu tenho certeza absoluta que assim como eu, você também tem recebido grandes coisas do Senhor, amém? Tem uns 3 aí que estão recebendo grandes coisas do Senhor. Ou acabou a bateria, ou você estava aí no teu WhatsApp. Aleluia. Amados, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, e glória a Deus por isso. Exaltado seja o seu nome. Amém, amém, amém. Amados, hoje nós vamos falar a respeito de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 grandes amigos de Daniel, profeta Daniel. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, e nós vamos ler então do capítulo 3, e depois vamos então orar e ouvir da parte do Senhor em nome de Jesus.
e que eu não estrague nada nessa noite que Ele preparou para mim e para você, em nome de Jesus. Em Daniel capítulo 3, o texto diz assim: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governantes regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povo de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. E esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, não respeitam o Senhor, não prestam cultos ao Deus do Senhor, nem adoram estátuas de ouro a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque, Abdinego, ou Ananias, Misael e Azarias, responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéu e todas as roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdinego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo.
Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, que seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Exaltado seja o nosso Deus, amados. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos orar. Ah, Deus, nos curvamos, Deus, mediante a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos rendemos à tua palavra e o agir do teu Espírito nessa noite. Nos rendemos àquele que é o dono de todas as coisas e tudo está sobre o teu comando. Senhor, que nessa noite nós saiamos daqui mais parecidos contigo. Que este ajuntamento solene, Senhor Deus, onde o teu Espírito tem liberdade de passear, de ir e vir, adentrar aos lugares mais profundos do nosso coração e do nosso pensamento. Vem, Senhor, opera de forma sobrenatural, opera de dentro para fora, opera, Senhor Deus, nas profundezas das bases, das superfícies, das colunas de todos os nossos conceitos, ideias e formas de viver a vida, Senhor. Que a nossa fé nessa noite seja estimulada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, nós encontramos aqui duas posturas de espiritualidade. Nós encontramos aqui Nabucodonosor e seus súditos, e encontramos aqui Ananias, Misael e Azarias, os filhos de Deus. Nós podemos dizer que ambos eram dedicados às suas crenças. Nabucodonosor, pensa comigo, mandou construir uma estátua de ouro de 27 metros de altura, em nome de um Deus, em nome de algo espiritual. Ambas as posturas de espiritualidade criam em algo maior do que si. Assim como Ananias, Misael e Azarias criam num Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Yahvé, nós temos também Nabucodonosor, que cria em algo maior do que ele. Nós também podemos ver que ambos tinham convicções, eram convictos da sua fé, acreditavam naquilo que criam. Assim como Nabucodonosor chega ao extremo de mandar a todos se prostrarem, se ajoelharem, como Ananias, Misael e Azarias sabiam, tinham suas convicções de que Yahvé era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas. Mas é óbvio que existem grandes diferenças também nessas duas crenças de espiritualidade. E aqui é onde eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Eu creio que Deus quer confrontar a nossa espiritualidade. Deus quer confrontar a minha e a tua forma de crermos no nosso Deus Todo-Poderoso. Existem pregações, eu ouvi uma vez um pregador dizendo que o púlpito é um lugar de diálogo de mais ou menos 40 anos. No púlpito nós vamos e voltamos nas Escrituras
e ensinamos o povo de Deus, ou o povo de Deus aprende por meio da palavra de Deus, porque eu também aprendo, é óbvio, às vezes muito mais do que vocês, porque eu me dedico para falar 40 minutos, horas e horas e horas da semana. Mas fato é que existem momentos onde a palavra de Deus nos aponta um caminho de mudarmos a nossa forma de fazer as coisas. Mas existem momentos também que a palavra de Deus vem nos desafiar na nossa forma de crer nas coisas. E eu creio que essa noite é uma noite onde eu e você vamos ser confrontados na nossa forma de crer nas coisas. Amém? Nós encontramos já no primeiro versículo do capítulo 3 de Daniel, onde o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua. Aqui nós podemos denunciar uma espiritualidade que ela precisa ser construída. Diga para quem está do carro aí do seu lado, diga, espiritualidade construída. Nabucodonosor constrói uma espiritualidade. Ele ousa, com algo valioso, estabelecer um memorial. Aqui, pelas medidas, não é a estátua de um homem, de uma mulher, porque é equivalente a 27 metros por 2,7 metros. Isso é mais ou menos, se você pegar uma régua de 30 centímetros, mais ou menos esse tipo de medida. Uma régua, não tem como fazer uma régua virar um corpo de uma pessoa em pé. Era um símbolo, era alguma coisa talvez abstrata, talvez alguma coisa que representasse uma espiritualidade. E nós vemos aqui Nabucodonosor então pegando de algo muito valioso da terra, que é o ouro, e construindo essa sua espiritualidade, construindo a sua crença, construindo a partir de si, a partir da capacidade humana, a partir daquilo que a engenharia, a arquitetura, a arte poderia fabricar naquela época. Muitas vezes eu e você somos tentados a fazer a mesma coisa com a nossa fé em Cristo Jesus. Somos tentados a construir baseado naquilo que compreendemos. Muitas vezes eu e você somos tentados a fabricar uma fé em Deus que não é nem bíblica, porque nós juntamos um pouco daquilo que carregamos do nosso histórico, com um pouco daquilo que a nossa conclusão e a nossa lógica nos conduzem, juntamos tudo isso num balaio de gato e dizemos que é a nossa fé. E aqui fica o nosso primeiro ponto de exclamação e de atenção para mim e para você. Nós não podemos fazer isso, porque se eu e você fizermos isso, nós cairemos no mesmo buraco que Nabucodonosor caiu. Chegar ao ponto de construir algo que vai muito além de nós mesmos, vai muito além do que qualquer mente consegue conceber, deduzir e explicar. Vai muito além, vai muito além. E quando eu e você construímos algo, quando eu e você pegamos algo, pense em você na praia de férias, num dia de sol, só para contrastar um pouquinho com hoje, né? Você lá, brincando com areia, de repente você resolve construir um castelinho. E aí você vai manipulando aquela areia com um pouco de água, com um pouco de conchas, com um pouco de garrafa PET que sobrou do teu refrigerante que você tomou, e você vai construindo, você vai manipulando, você vai cuidando daquilo e fazendo do jeito que você quer. Amados, cuidado. Igreja do Senhor Jesus, cuidado, atenção. Eu e você não podemos construir a nossa fé. Eu e você não podemos criar coisas da nossa cabeça e deduzirmos que é o Senhor. Eu e você somos chamados para obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu e você somos chamados para descobrir. Eu e você somos chamados para nos moldar. A manipulação, a construção não é nossa para com a fé, mas é a de Deus para conosco. É Ele quem está construindo, não somos nós. É Ele que nos toma pela mão como barro e nos constrói, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com aquilo que Ele tem para mim e para você. Não caia
nas ciladas de Nabucodonosor, de construir uma espiritualidade em nome de Jesus. A segunda coisa que nós observamos aqui no texto, no versículo 2, vemos que depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Nós encontramos um homem que impunha a sua espiritualidade na vida dos outros. Um homem que não somente fabricava algo que não tinha nada a ver com aquilo que é real, mas ele também agora estava impondo a sua fabricação para todos aqueles que estavam no seu comando, para todos aqueles que estavam debaixo do seu guarda-chuva, para todos aqueles que estavam ao redor dele. Tinham que adorar, se prostrar, crer da mesma forma que ele. Deixa eu te dizer algo: ainda que a sua fé seja legítima, ainda que o seu coração esteja devoto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus continua trabalhando na sua multiforme graça, e Ele continua se manifestando de forma distinta, individualmente. Eu e você temos o grande privilégio de, quando nos dobramos à palavra de Deus, de estarmos aqui meditando naquilo que o Espírito vai convencendo, na realidade e no tempo e na forma de cada um de nós. Veja só, o culto hoje começou justamente falando a respeito disso. A Pamela falou: eu não sei como Deus decidiu se revelar a você essa semana. Para muitos aqui, como ela disse, Deus se revelou como o Criador. Para outros aqui, Deus se revelou como Consolador. Para outros aqui, Deus se revelou como um Deus que é o amor. E dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, da nossa história com o nosso Deus, que é um Deus de intimidade, Ele vai se revelando na medida e na porção necessária de cada um de nós. Porque Ele é vivo, é Ele que convence, é Ele que opera, é Ele que trabalha, é Ele que transforma. Qual é então o meu e o teu chamado? De nos aproximarmos dEle cada vez mais. Porque Ele faz questão de se apresentar para mim e para você de forma totalmente íntima e pessoal. E se há algum mediador no meio desse caminho, é o próprio Deus Filho. Aleluia. Não imponha a tua fé ao próximo, ainda que seja o teu irmão da igreja, mas inspire-o a se aproximar de Deus. Inspire-o a tornar-se mais íntimo do Senhor. Inspire-o a tornar-se mais íntimo da palavra de Deus. Porque senão eu e você cairemos no mesmo erro que Nabucodonosor. Estaremos impondo goela abaixo aquilo que nós acreditamos. E ainda que seja verdade, que não é o caso dele, nós estaremos fazendo um percurso totalmente diferente daquele que Deus desejou e designou para a humanidade. Deus é um Deus de intimidade. Veja que enquanto Nabucodonosor mostra uma espiritualidade construída, enquanto Nabucodonosor mostra sua imposição para com o seu guarda-chuva, para com aqueles que estavam ao seu redor, veja, amados, a imposição é tão maléfica, é tão degradante, é tão podre, que chega ao extremo no versículo 22, onde Nabucodonosor manda ordem aos seus soldados para enviarem aqueles 3 rapazes para a fornalha, que até eles morrem queimados. Veja como a imposição mata. A imposição é desastrosa. A imposição, ela quebra a comunhão. A imposição, ela quebra o relacionamento. A imposição, ela rompe os elos de amor. A imposição, ela rompe tudo aquilo que Deus está tentando construir. Discipulador,
do meu coração. Não imponha nada para o teu discípulo. Inspire-o. Inspire-o. Abra o caminho para ele. Mostre como você faz. Mostre como você faz. Abra o caminho. Seja um agente de amor. E não seja Nabucodonosor. Rimou. Aleluia. O Senhor trabalha com identidade. Enquanto Nabucodonosor está tentando construir essa espiritualidade, enquanto ele está tentando impor, enquanto ele está tentando impressionar, enquanto ele vai matando por onde ele passa, o Senhor trabalha a identidade. Ananias significa Deus tem favorecido. Misael significa quem é o que Deus é. Azarias significa Yahvé ajudou. Olha que bênção. Eu e você estamos vinculados na identidade celestial. É essa identidade que nos dá um prumo. É essa identidade que nos leva para um lugar de destino. É essa identidade que nos torna aquilo que somos no Senhor. Não é por meio de opressão, não é por meio de uma construção, não é por meio de algo feito por mãos humanas ou imposição, mas é pelo agir do próprio Deus. É o próprio Deus que cuida, é o próprio Deus que vai à frente. Enquanto nós enxergamos na história de Nabucodonosor essa opressão, esse homem querendo determinar, estabelecer, nós encontramos 3 rapazes que parece que não estão nem aí com a hora do Brasil. Nós encontramos 3 rapazes, parece que estão no mundo da lua. 3 rapazes que aparentemente não fazem ideia do que está por acontecer. Lá no versículo 16, o texto diz: Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam assim: ó rei, não vamos nos defender. Não vamos nos defender. Se você quer decorar um versículo curto, decore esse. Daniel 3,16. Ó rei, não vamos nos defender. Não vamos nos defender. Porque eles sabiam do cuidado de Deus para com as suas vidas. Eles sabiam que Deus, Ele está preparando um lugar onde há muitas moradas. Eles sabiam de um Deus que conta e conhece até a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Eles sabiam que eles serviam a um Deus que sonda e conhece o coração de cada um. Eles sabiam que eles estavam servindo a um Deus que dava propósito no próprio nome identitário de cada um deles. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam do Deus que eles haviam entregue a vida deles. Igreja, conheça o Deus pelo qual você entregou a tua vida. Conheça o Deus pelo qual você dedica os teus dias. Conheça o teu Deus pelo qual você adora. Conheça o teu Deus pelo qual você sacrifica para Ele. Em nome de Jesus, para que essa seja a tua identidade, para que essa seja a tua rocha pelo qual você alicerça a construção da tua casa. Conheça o Deus a quem você serve. Isso não era problema para estes 3 homens. Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, veja só, o que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo com isso que se estiver no propósito de Deus, se estiver no coração de Deus, mais uma? Não, água, obrigado.
se houver no coração de Deus um propósito, se Deus quiser, se o propósito for para que a gente seja queimado e a gente sirva de mártir para os que virão, ou se o propósito de Deus for que a gente continue vivendo porque há algo a mais que precisemos fazer, ou seja, nós estamos aqui para cumprir um propósito divino que vai além de nós mesmos, vai além dos meus planos, vai além da minha agenda, vai além do propósito que eu estabeleci para mim, porque o que Ele tem para mim e através de mim é maior, é maior, é maior, é maior, é melhor, é maior, é maior. Ó Deus, ó Rei, nós não vamos adorar, e mesmo que o nosso Deus, versículo 18, não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a essa estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ó Rei, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, e essa certeza é inabalável, é a rocha, é o lugar pelo qual nós alicerçamos a nossa fé, é o lugar pelo qual nós alicerçamos a nossa vida. Mateus capítulo 16, nós encontramos a afirmação de Pedro, quando as pessoas estavam achando que Jesus era um profeta. Jesus se volta aos seus discípulos e pergunta: e vocês? O que é que vocês pensam que eu sou? Simão Pedro responde: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai. Ou seja, a nossa fé, ela é fundamentada do próprio Deus, é o próprio Senhor quem revela para mim e para você. Não é por meio de confecções humanas, não é por meio de uma construção humana, não é por meio daquilo que um homem pode provar para outro homem, mas é o Espírito que convence, que ensina, que invade o coração, jogando todas as trevas embora, com essa luz maravilhosa que só o Senhor é capaz de ligar. É quando eu e você entendemos que o que Deus faz, é Ele quem faz. É quando eu e você entendemos que não é uma construção nossa. Ah, pastor, eu ganhei muitas vidas para Jesus. É verdade, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Você foi lá, você falou, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se você acreditar que foi pela tua fala, pela tua forma de convencer, imediatamente você está construindo essa coluna, essa torre de ouro aí, e já vai dar BO. Alguma coisa vai acontecer. Isso não vai ficar muito tempo de pé. Mas quando o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo, quando o Espírito opera, quando essa fé é gerada, essa fé para salvação, essa fé é gerada no coração do homem e da mulher, amados, há desejo em se inclinar para as coisas do Senhor, há desejo de passar frio num culto, num momento, num domingo à noite, há desejo de um ajuntamento, há desejo de agradar o coração de Deus, há desejo de entregar tudo que tem para Ele, há desejo de abrir mão da própria vontade para conhecer a vontade dEle. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. A história desses três rapazes provam para nós. Ou é, ou não é. Ou é uma fé construída, ou é uma fé crida. Ou você construiu ela, ou você se rendeu ao Senhor por completo. Não há meio termo. Não há meio termo. Para a igreja invisível, não há meio termo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E a minha oração nessa noite é para que seja. A minha oração nessa noite é para que você se encontre nos braços do Senhor.
A minha oração nessa noite é para que você rasgue o resto do seu coração que está faltando. Ou talvez você já havia começado a construir essa estátua. Ei, deixa eu te dizer, em que metro você está nessa construção? Talvez você esteja no comecinho desse metro, dessa metragem. Talvez você esteja aí já misturando um pouco da tua fé de sorte ou azar. A tua fé que você mistura um pouco do catolicismo com um pouco do evangelicalismo, com um pouco da superstição. E você foi juntando tudo e começou a edificar essa estátua de ouro. Hoje o Senhor quer derrubar tudo isso no teu coração. Hoje o Senhor quer acabar com isso no teu coração. Não deve sobrar nada, 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 nada. Que droga, tá rouca, eu queria estar gritando nesse momento. Não deve sobrar nada no teu coração. Se há alguma coisa que foi construída com mãos humanas, expulsa isso de você. Se você ainda acha que você tem que usar amuleto para ter sorte ou azar, se você ainda acha que você tem que ter um terço, ou uma estátua, ou uma imagem, se você ainda acha que você tem que fazer jejum para ser salvo, se você ainda acha que você tem que ficar mostrando o que você faz para os outros, se você ainda acha que é o caminho da religiosidade, destrói isso em nome de Jesus. Eu e você somos salvos pela graça e por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, para a salvação, deixa eu te dizer, não há nada que você possa fazer para ganhar ela, porque eu e você somos podres e não merecemos nada disso. Nada, 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 nada. Não tem jejum, não tem bater cartão na igreja, não tem servir na diaconia, não tem servir na mídia, não tem servir no louvor, não tem nada que preste para a salvação, porque isso é favor imerecido do Senhor por meio do seu Filho Jesus Cristo, o único digno de todo louvor. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que crê, crê. Aquele que não crê é levado por ventos de doutrinas, de ideias, ideologias, conceitos. É levado, vai de um lugar para o outro. Vai de um lugar para o outro. Por onde o vento passa, leva. 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 Leva na Sechonoye, leva no espiritismo, leva na mesa branca, leva no catolicismo, leva na igreja evangélica, leva de volta para dentro da casa, leva para entretenimento, leva para luxúria, leva para o pecado, leva para prostituição, leva para pornografia, e vai levando, vai levando, vai levando, e aí Jesus volta. Ele volta, e aonde ele vai te encontrar? Porque ele está voltando. Jesus está voltando. E onde ele vai te encontrar? Sabe onde eu quero que você seja encontrado? Arremessado na graça. Arremessado na graça. Mas com o coração tão transformado, mas tão transformado mesmo, que a tua vida é de santidade em santidade, santidade em santidade, santidade em santidade, para que não restam dúvidas, para que não restem dúvidas de onde você está. Você quer ver um mané levado pelo vento de doutrinas? Está aqui, ó, versículo 28. O rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja louvado. Deus de quem? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então não era dele. Que o rei, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles.
Nabucodonosor estava admirado, mas não se converteu. Por isso ordeno, o negócio dele era de matar, ele gostava de matar gente, né? O negócio dele era mandar nos outros, construir um negócio para todo mundo ficar admirado e matar a gente. Aí ele diz: por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada. Gente, esse coração estava longe de ser salvo. Ele só estava impressionado com o milagre. Ele só estava impressionado com esse Deus. Mas o seu coração ainda estava duro. Prova disso são os próximos capítulos. Até que realmente Deus pega ele de jeito. Deus pega ele de jeito. E a minha oração nessa noite é que Deus não precise te pegar de jeito. A minha oração nessa noite é que você seja como aquele que é bem-aventurado, que não viram e creram. Que não viram e creram. Nabucodonosor precisou ver para crer. Daniel, num determinado momento, mais à frente, no capítulo 4, se encontra com Nabucodonosor como um profeta do Senhor. E ele profetiza, explicando um sonho que ele teve. E esse sonho revelava o seu coração orgulhoso. E eu quero ler contigo o relato do que a palavra está dizendo. Daniel 4, 28 diz assim: e de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade da Babilônia, e disse: como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Veja, um coração orgulhoso, um coração ensimesmado, um coração cheio de si. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu e disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam a do Zé do Caixão. Brincadeira, aqui está falando garras de um gavião. 7 anos enlouquecido para refletir no seu orgulho. 7 anos enlouquecido para entender que Deus não se constrói. Sete anos enlouquecido para entender que espiritualidade não se impõe. Até que ele solta uma das frases mais incríveis nas Escrituras que revelam o poder de Deus. Sim, veio de um rei da Babilônia. E essa frase está lá na parte B do versículo 35 do capítulo 4, onde ele diz: não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer, e não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, o Deus das Escrituras, o nosso inexplicável Deus. Ninguém explica Deus. É por isso que eu e você que cremos, obedecemos. É por isso que eu e você que cremos, nos rendemos, nos prostramos.
É por isso que eu e você, que cremos, nos entregamos por completo, porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aleluia. Que nessa noite você lance fora tudo aquilo que foi construído por você mesmo. Mas pastor, o que é que eu vou colocar no lugar? É uma boa pergunta. O que é que eu vou colocar no lugar daquilo que eu criei e que eu não sei como é ou como deve ser? Pastor, vai ficar um buraco. Porque se eu largar, se eu abrir mão de tudo aquilo que eu construí na minha espiritualidade, na minha fé, na minha crença, se eu tirar para fora do meu coração tudo isso, vai ficar um buraco e eu não sei, eu não tenho explicação ainda, eu não tenho uma forma correta de acreditar. Deixa eu te dizer, Ele vai completar, Ele vai lhe conduzir, Ele vai lhe convencer, Ele vai lhe ensinar. O nosso papel é botar para fora aquilo que a gente colocou achando que era Ele. Ele vai fazer a parte dele. Porque é nesse momento em que Ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. É nesse momento em que o sobrenatural dele acontece. É nesse momento em que o propósito dele sobre as nossas vidas começa a ser estabelecido. Porque Ananias, Misael e Azarias não eram mais agora só os amigos do grande profeta Daniel. Eles eram os homens que andaram com Jesus no fogo, que andaram com Jesus na fornalha. Eles tinham história, eles tinham um propósito, eles tinham um testemunho para contar, porque eles se renderam à boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não inventaram uma espiritualidade. Eles se colocaram nos braços de Deus e disseram: olha, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, nós não faremos nada. Que eu e você possamos nos jogar nos braços dele nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para estarem ministrando a penúltima música. Posso te dar uma boa nova. Tudo isso, na verdade, é um consolo para nós. Porque tudo que foi falado aqui, tudo que é requerido de mim e de você é de nos rendermos. Nos rendermos a um Deus que ama, nos rendermos a um Deus que cuida, nos rendermos a um Deus que conhece o amanhã, nos rendemos a um Deus que tem propósito, que nos dá identidade, nos rendemos a um Deus soberano. E essa paz, a paz que a palavra de Deus diz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, é baseada nessa fé que não é construída, mas é crida. Nessa fé que não é estabelecida por uma inteligência humana, uma inteligência artificial, uma capacidade de compreender as coisas, mas ela é estabelecida por um coração contrito e quebrantado. E eu e você então podemos nos jogar nessa paz, nos jogar neste lugar de intimidade com o Senhor, para que Ele cuide de cada um de nós. Porque nessa história, se tem algo maravilhoso e que nos deixa marcado para sempre, é de que esses 3 servos de Deus foram livrados da morte, do fogo, e eles foram protegidos e guardados por Deus. E eu profetizo que assim será comigo e com você. Eu e você seremos livrados do fogo e enxofre da segunda morte, e estaremos com o nosso Deus no paraíso para toda uma eternidade, na presença dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos nos render a Ele nessa noite. Quero convidar você a adorá-lo de todo o teu coração nesse momento, em nome de Jesus.
tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Antes de nós encerrarmos, eu preciso fazer um pedido a você, ou melhor, lhe dar uma oportunidade. Essa fé, amados, é diferente da fé que se vende por aí. Essa fé, ela não tem dinheiro que compra, ela não tem obras que provem, ela não tem uma linha de raciocínio que leve. Ela não é assim. Ela não é sistemática, ela não é explicativa. Ela é uma fé em que o Espírito convence. Ela é uma fé que aquele que está nas trevas, que precisa de socorro, que pede ajuda, que grita, recebe uma mão, e essa mão o puxa dessas densas trevas, desse lugar de escuridão, de trevas, de falta de esperança, de solidão, de depressão, desse lugar de falta de amor, e lhe conduz a um lugar de vida, a um lugar de pastos verdejantes, a um lugar de esperança, a um lugar de eternidade, a um lugar de amor, a um lugar de intimidade, a um lugar de cuidado, a um lugar de zelo. Essa é a fé que eu quero oferecer para você nessa noite. É uma fé que confessa com o coração e crê, confessa com a boca e crê com o coração. É uma fé que de imediato não vem com
um manual de passo 1, 2, 3, mas ela vem com o Criador desse universo dizendo: oi filho, prazer, eu vim aqui para te amar, eu vim aqui para te acolher, eu vim aqui para te receber, eu vim aqui para caminhar contigo. Não é uma fé matemática, é uma fé que é gerada no desconhecido. E para que eu e você possamos desfrutar dessa fé, é necessário crer e confessar. É necessário acreditar. É necessário olhar para si e encontrar uma necessidade, uma carência. É necessário olhar como se fosse para um espelho e dizer: eu não estou bem. Eu não sei o que é, mas parece que me falta alguma coisa. Talvez você que está aqui já tenha tentado preencher essa alguma coisa com dinheiro. Talvez você já tenha tentado preencher com prazer. Talvez você tenha tentado preencher com fama, com um monte de curtidas nas redes sociais. Talvez você já tenha tentado preencher com viagens, com a compra de um carro. Talvez você tenha tentado preencher com um novo casamento, e um novo casamento, e um novo casamento, e um novo casamento. Talvez você tenha tentado preencher até com o nascimento de um filho. Mas tem um lugar no teu coração que só cabe Deus. Tem um lugar no teu coração que não serve para mais nada a não ser Deus. E essa noite, em meio ao ajuntamento dos santos, aprove ao Senhor lhe dar essa oportunidade de você confessar com a tua boca e crer no teu coração de que Deus é muito maior do que tudo isso. E para fazer isso, basta um coração sincero, contrito, quebrantado, dizendo: Senhor, eu quero. Talvez você diga assim: mas eu aprendi que para virar crente eu preciso largar o cigarro, eu preciso parar com a pornografia, eu preciso fazer um monte de coisa. Ei, estamos aqui tentando destruir essa estátua. Não vai querer você construir no começo. O que Deus está dizendo para você nessa noite é assim: vem você que está cansado e sobrecarregado, vem aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vou dar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vem. E o convite para você nessa noite é exatamente esse: venha como você está. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele tocar nas tuas feridas, deixa Ele manipular o medicamento que precisa para cada um dos detalhes da tua vida. Pare você de fazer curativo. Você não sabe fazer curativo, Ele sabe. Ele é o médico dos médicos, Ele é o enfermeiro dos enfermeiros, Ele é aquele que sabe da tua real necessidade. Ele não precisa de raio-x, Ele não precisa de hemograma, Ele não precisa de nada. Ele te criou, Ele te formou, Ele te teceu no ventre da tua mãe. E Ele quer te oferecer algo infinitamente maior e melhor do que você é capaz de fabricar. Se renda a Ele, se entregue a Ele, deixa Deus ser Deus na tua vida. Se você nessa noite deseja fazer essa confissão, se você nessa noite deseja entregar a tua vida para Ele, eu quero conduzir você em uma oração. Eu quero fazer uma oração para que você repita aí do seu carro, de todo o teu coração. Você não precisa vir aqui na frente. Eu só quero pedir para que você se identifique ligando o pisca-alerta do teu carro. Deixa ele ligado aí, se você quer fazer essa oração entregando a tua vida para Jesus. Se você nessa noite deseja entregar a tua vida para Jesus, liga o teu pisca-alerta. E eu quero conduzir você nessa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ligar, pode deixar ligado. Aleluia. Essa noite é uma noite de salvação nesse lugar. A luz dissipa as trevas.
E o que Deus está fazendo nessa noite, mais uma vez, é isso. Glória a Deus. Você que está aí em casa, você que está nos assistindo, que não é membro dessa casa ainda, deixa eu dizer algo a você. É para você também. É para você também. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei qual é a situação em que você está inserida, mas deixa Deus ser Deus na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você que está aí assistindo é membro dessa igreja, olha, para de perder o ajuntamento dos santos e vem para cá. Eu não quero te ver na tua casa não, vem para cá. Bota os teus filhos dentro do teu carro e vem para cá, porque o lugar de encontro é aqui. Em nome de Jesus. Essa câmera está ligada para você que não é membro dessa casa, porque para você que é membro dessa casa, o teu lugar é aqui. Aleluia. Vamos orar. Eu quero convidar você a repetir comigo essa oração em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único dono do meu coração. Não há nada, nem ninguém que substitua o teu lugar. E nessa noite, Deus, diga nessa noite, Deus, eu me rendo ao Senhor. Destrói, Senhor Deus, toda estátua dentro do meu coração. E eu me rendo ao Senhor. Perdoa os meus pecados, Jesus. Me conduza ao caminho de vida e de eternidade. E eu reconheço a Ti, Jesus, como o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E eu me achego ao Pai por meio de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Adorado seja o Senhor. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Declare isso a Ele. Ele tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você vá para casa nessa noite, meditando profundamente em todas as estátuas que você ainda precisa derrubar. Que a tua fé, que o teu coração esteja livre para a fé que Deus quer construir em você, seja construída em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Leva-os em segurança, guarda-os de todo mal, abençoe-os na entrada, na saída. Cuida, Senhor Deus, de cada coração, de cada um, dentro do contexto da realidade de cada um, e revela-te, Senhor Deus, de forma peculiar na vida de cada irmão e irmã dessa casa, dessa congregação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e uma semana cheia de Deus. Aleluia.